Saudação a todos vós, camaradas do meu partido, membros do Partido Ecologista aos Verdes e os muitos independentes que aqui estão, que no plano nacional, portanto, nos acompanham nestas batalhas eleitorais que se seguem. A primeira são as eleições para o Parlamento Europeu. Estamos a 18 dias de distância, é um instante. E por isso é importante que todos nós nos sentamos, como aqui foi dito pelo nosso amigo do Partido Ecologista aos Verdes, que deveríamos ser também candidatos desta força, da força da CDU. Os boletins de voto estão feitos já, desta vez calhou-nos ficar em último lugar, mas às vezes os últimos são os primeiros e é por isso que deveríamos ter em conta este posicionamento, mas partindo para esta batalha com uma grande confiança. Porque são eleições importantes, em que cada uma delas, eleições para o Parlamento Europeu, eleições para a Assembleia da República, mesmo com eleições regionais para a região autónoma da Madeira, mas estas eleições são parte integrante de uma só batalha. Nós temos de travar esta batalha do Parlamento Europeu com uma grande confiança. E saber o que é que está colocado. Porque a questão que está colocada é saber se vamos eleger deputados para no Parlamento Europeu aceitar as imposições, os constrangimentos da União Europeia, ou se elegemos deputados que no Parlamento Europeu defendam os interesses dos trabalhadores, do povo e do país. Sim, camaradas e amigos, a CDU faz uma opção. Em relação a estas eleições para o Parlamento Europeu, afirma que vai para lá para defender os interesses dos trabalhadores, do povo e do país, de afirmar a sua soberania, de afirmar tanto, a ideia de uma soberania no plano do desenvolvimento económico e no plano social, sem termos que ter o carimbo, a marca do Diretório das Potências daqueles que mandam na União Europeia. Não, vamos para lá, não de forma curvada, vamos para lá de corpo inteiro lutar pelos interesses nacionais, pelos interesses do povo e do país. E esta é uma diferença substancial. Nesta matéria, para criar a ideia que há diferenças entre eles, PS, PSD e CDS, é um exercício muito difícil. Onde é que eles são diferentes, camaradas e amigos? Pois, em relação ao déficit, à dívida, aos mecanismos que oprimem a possibilidade do nosso desenvolvimento soberano, em relação à aceitação passiva dos ditames do Diretório de Potências que determina os andamentos da União Europeia? É isto que o povo português pretende? Claro que não. E é por isso que cada voto é uma afirmação da nossa soberania, da nossa independência. Não estamos apenas numa posição crítica. A CDU defende uma outra Europa, uma Europa de paz, de cooperação entre povos e países. Defende o direito à soberania de cada povo decidir do seu dever coletivo e não seguir ordeiramente aquilo que são imposições dos mandões da União Europeia. E é por isso que é importante cada voto na CDU, para afirmar este sentimento de que é possível uma outra Europa e não esta Europa do capital financeiro, aquela Europa em que os países mais poderosos mandam sobre os destinos dos mais pequenos. Então é um momento. Temos um voto na mão para usá-lo como arma na defesa deste país, do seu desenvolvimento e do progresso. Sim, há quem diga que estamos com uma visão fechada. Não, nós temos esta visão solidária com todos os povos da Europa. Mas também dizemos, para o bem e para o mal, nós construímos uma pátria ao longo de quase 900 anos. Para o bem e para o mal. Então, temos este direito de ser o nosso povo a decidir o que quer, que futuro pretende, através do voto. Pois
nós, mantendo esta visão solidária, esta visão internacionalista, simultaneamente dizemos sim, somos um partido patriótico, somos uma força patriótica, gostamos de Portugal, queremos a nossa pátria livre e independente, com o povo a decidir do seu futuro. Camaradas e amigos, a CDU, no plano nacional e nesta nova fase da vida política nacional, foi decisiva para alcançar os avanços que conseguimos. E porque estamos nesta iniciativa específica de reformados e alguns não reformados, que estão aqui muito bem a participar, queríamos lembrar que, em relação aos reformados, o ponto de partida parecia muito difícil. A nova solução política, o governo minoritário do PS, admitiu o descongelamento das pensões e reformas, no que foi seguido pelo Bloco, satisfeito pelo descongelamento em si mesmo. Descongelamento que levaria, inevitavelmente, a um aumento em conformidade com as condições económicas, ou seja, um aumento residual. Havia também a questão do subsídio de Natal. Muitos reformados conformaram-se com aquela política dos duodécimos, subestimando o perigo real, em que mais tarde ou mais cedo os duodécimos acabariam. E acabando os duodécimos, naturalmente, o direito ao subsídio de Natal ficava vazio, sem sentido, porque não receberiam. O PCP travou esta batalha, às vezes mesmo com a incompreensão deste ou daquele reformado, porque achava que, bom, mas o dinheiro vem ao fim de cada mês em parcelas e era preciso, portanto, para a sua vida. Pois, camaradas e amigos, foi a CDU, os partidos, o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista aos Verdes, que travaram uma batalha de aumento extraordinário das pensões e das reformas, acompanhado desta exigência da retribuição do subsídio de Natal por inteiro a todos os reformados e pensionistas. Os camaradas imaginam que foi uma batalha difícil, uma batalha de grande exigência, porque o PS admitia apenas, enfim, o descongelamento e o aumento por lei e nada de aumento extraordinário. Persistimos e podemos hoje dizer com uma profunda satisfação que o Partido Comunista Português, conjuntamente com o Partido Ecologista aos Verdes, foram uma força que acreditaram que era possível aquilo que aconteceu, que foi um aumento extraordinário nestes 3 anos de 30 euros para todas as reformas e pensões, a par da recuperação do subsídio de Natal. Sim, camaradas e amigos, o dinheiro é volúvel. Hoje tem-se, amanhã não se tem. O direito, esse mantém-se. E por isso eles queriam liquidar o direito em primeiro lugar, para depois, em relação a mais inflação ou menos inflação, em relação a mais investimento, menos investimento, poderem decidir aquilo que sempre pretenderam, que foi a liquidação do direito do subsídio de Natal. E estamos a falar de uma questão concreta, mas também simbólica. É que nós nunca esquecemos que o subsídio de Natal foi um direito conquistado em abril. Ou seja, também o subsídio de Natal foi uma conquista de abril. Insuficiente, curto, sabemos nós, portanto, bem o que isso é. Mas uma política de avanços em que, também para os reformados, mas particularmente para as suas famílias, houve medidas que constituíram, de facto, um avanço. Desde o alargamento das isenções das taxas moderadoras, desde o fim da sobretaxa que atingia muitas reformas, mesmo em relação a medidas como, por exemplo, a gratuitidade dos manuais escolares para os vossos netos, para os vossos bisnetos, em que até a 12º ano não se pagam os livros escolares, do aumento do abono de família,
apoios sociais importantes, designadamente aos desempregados, apoio aos pequenos e médios empresários, designadamente através do IVA da restauração, mas também em relação ao pagamento especial por conta, em que hoje muitos pequenos empresários estão livres de ter que descontar com lucro ou sem lucro para esse pagamento especial por conta. Avanços importantes, diversos, que estão hoje plasmados em leis da República e, simultaneamente, numa perspectiva de para o ano que vem. E podíamos dizer, mas o que é que se passou entretanto? Porque o PS, ou o governo do PS, através da questão dos professores e de outros corpos especiais da administração do Estado, resolveu fazer, tanto uma chantagem e um golpe. O golpe é a palavra pesada, exagero, mas uma operação de calculismo eleitoral, dizendo que se demite caso fosse por diante aquilo que a Comissão da Assembleia da República aprovou em relação a este setor. E vimos o PSD, que tinha votado propostas concretas que nós acompanhamos, de repente enrolar o fio, recuar e apresentar propostas que eram, de facto, inaceitáveis. Não em relação ao PCP, portanto, e em relação ao Bloco. Portanto, o PSD não estava preocupado com isso. Aliás, o Rui Rio disse, estão aqui as propostas, e se o PS, não era PCP, portanto, o Bloco, e se o PS votasse contra, então votariam contra a lei. É, digamos, camaradas e amigos, uma entrada de leão e saída de sendeiro. Porque, de facto, aquilo que o PSD propôs e que está colocado são medidas como, por exemplo, se se levasse a sério aquelas propostas do PSD, significariam, camaradas, que os professores, no prazo de 50 anos, é que teriam a reposição daquele direito que lhes foi roubado. Mas, não deixando de aproveitar a oportunidade, o CDS meteu mais uma pedrinha que é e com a condição de rever o estatuto do pessoal docente. Isto é uma luta velha. É preciso fazermos um exercício de memória que foi um governo maioritário do PS que encetou esta demanda contra os professores, tentando alterar esse mesmo estatuto. E, camaradas, poderíamos nós votar uma coisa destas? Poderíamos votar, tanto, a aceitação dos critérios da União Europeia, do Pacto de Estabilidade, de enganar os professores, porque só ao fim de 50 anos é que teriam, de facto, a reposição deste direito, de abrir a caixa de Pandora em relação à revisão do estatuto do pessoal docente. Não fizemos isto. A pensar nos professores, nos seus direitos, travando todas as batalhas, assumindo todas as posições corretas, nós dizemos que os professores terão de compreender que, em nome da defesa dos seus interesses e direitos, o Partido Comunista Português tem que votar contra as propostas do PSD e do CDS para bem do direito que os professores têm a uma vida melhor à contagem do tempo todo. Mas, em relação, portanto, aí a uma situação que existe atualmente, o Governo fez, de facto, um exercício de demagogia que influenciou muitos portugueses. Dizia António Costa, bom, não há dinheiro para uma coisa destas. Sim, tem o direito legítimo, mas não há possibilidades de encontrar dinheiro. Metendo trabalhadores contra trabalhadores, explorando os sentimentos mais primários. E por isso mesmo é que nós, quando ontem ouvimos António Costa afirmar, sim, não há dinheiro para isto não tem sustentabilidade. Oh, camaradas, eu estava a ouvir e lembrou-me de repente, há tão pouco tempo que o governo do PS, quando o novo banco
resultante das trafolhices dos banqueiros e da própria banca. Teve imediata ajuda do governo de quase 1.000 milhões de euros. Não teve o problema de endividar o futuro coletivo, de endividar o futuro dos portugueses. Então, esta preocupação que tem em relação à aplicação do normativo, de um direito que compete aos professores, não deveria ter sido considerado em relação a estes milhões e milhões de euros que foram para a banca, destes milhões e milhões de euros que vão para as PPPs, dos milhões e milhões de euros que vão para reduzir o déficit a mata-cavalos, dos milhões e milhões de euros para pagar o serviço da dívida. Não há dinheiro ou antes são precisas opções. E nós consideramos que as opções do governo não são aquelas que melhor servem os interesses dos trabalhadores e do povo. E não venha procurar pôr a opinião pública, os trabalhadores contra trabalhadores, porque os professores têm razão nesse objetivo legítimo de não ver apagada 1/3 da sua vida profissional num direito que é dos professores, dos membros das forças de segurança, da área da justiça e de outros setores, como os enfermeiros e outros, que é um direito legítimo, numa posição que deve ser negociada, numa posição que deve ser com diálogo, mas não com esta arrogância e ainda por cima com a ameaça de demissão. E por que é que vem esta ameaça de demissão? Só por causa deste conflito? Será? Não pretendemos fazer juízos de valor, mas a verdade, camaradas, é que nesta fase da vida política nacional foi possível avançar, mesmo contra a vontade do Partido Socialista no primeiro diálogo, perante a proposta concreta. Os camaradas nem imaginem o trabalho que não tivemos para convencer, para propor, para fundamentar, para levar ao aumento das reformas, das pensões, dos manuais escolares, dos abonos de família, aquilo, cada tiro, cada melro, camaradas, em que era sempre um problema, sempre as finanças a determinarem os andamentos da recuperação e da reposição de direitos e rendimentos. Fizemos-lo. E o PS mudou? Isto foi possível porque o PS mudou? Não, camaradas e amigos. Mudou porque mudou a conjuntura e a correlação de forças existente atualmente na Assembleia da República. E, portanto, o Partido Socialista não quer mudar, quer alterar essa conjuntura e essa relação de forças, procurando esse objetivo de uma maioria absoluta. Que bom que era para o Partido Socialista não ter que aturar a persistência, a determinação, a justeza de posições como as do Partido Comunista Português. Era fácil. Era mais fácil governar assim. Como, aliás, vimos no passado recente. Pois não é com estes malabarismos que lá vamos. Por nós, dizemos, não estamos numa posição de bata abaixo, mas estamos numa posição de avançar. Avançar é preciso. Voltar para trás, não. É preciso tanto para fazer, designadamente em relação à questão do aumento geral dos salários e do aumento do salário mínimo nacional. E porque estou a falar para camaradas e amigos reformados, há que não esquecer nunca que as reformas baixas só terminarão no dia em que existirem salários dignos, salários valorizados. Sim, conseguimos estes 3 aumentos extraordinários nas pensões e nas reformas, mas perceberão que isto não vai durar, que é preciso, de facto, o reforço da segurança social, através da criação de emprego, através da valorização dos salários, que é aí que as receitas da segurança social vão aumentar. Mas sempre e sempre se coloca este problema. Não é com os salários mínimo a este nível dos 600 euros que conseguimos a valorização das pensões e das reformas. Porque, naturalmente, uma carreira contributiva ao longo de muitos anos com estes níveis de salários, depois a reforma refletirá isso mesmo de uma reforma desvalorizada. Para além da defesa da própria segurança social. O nosso amigo dos Verdes já aqui referiu. Eles continuam com a ideia torta em relação à segurança social.
O Parlamento Europeu aprovou, portanto, a possibilidade de construção do Fundo de Pensões. Lembram-se que PSD e CDS, uma das últimas medidas que chegou a encarar, que era um corte de 600 milhões de euros na Segurança Social. Se pudessem, camaradas e amigos, eles derrubariam este direito universal, geral, da Segurança Social Pública. Se pudessem. Mas nós temos que criar condições para a sua afirmação. Nunca existiram, nos últimos anos, receitas tão grandes da Segurança Social. Porquê? Porque se criou mais emprego e porque se aumentaram os salários. Ora, aqui está um caminho e que valoriza a nossa proposta de 850 euros de salário mínimo nacional. Proposta que foi encetada pela CGTP. Pois, sim, aqui de El Rei que os patrões vieram logo, tantas confederações patronais, não pode ser, isto é irrealista. Pensem lá, camaradas, no governo anterior, tudo que era avanço, proposta, não víamos o governo PSD-CDS, o governo de Passos Coelho dizer isto é irrealista, não pode ser, isto tinha consequências económicas. Afinal, esta tese falhou, porque quando se verificou o aumento dos salários, particularmente do salário mínimo nacional, quando se criou mais emprego, consequência, a economia cresceu. Houve mais crescimento económico, houve mais mercado interno, as pessoas tinham mais dinheiro no bolso, portanto, enfim, aumentaram o seu consumo, com benefício de quem? Particularmente das pequenas e médias empresas. Portanto, isto é uma experiência e é um exemplo concreto que vale a pena valorizar o trabalho e os trabalhadores, os seus salários, os seus rendimentos, para conseguir dar resposta a esta questão do crescimento económico. E por isso eu digo, portanto, eu dizia, nós por nós estamos dispostos a continuar esta política de avanços. Avanços, mas não tenhamos ilusões. Sem o reforço do PCP e da CDU, nós não conseguiremos esta senda de progresso e de desenvolvimento. Precisamos ter mais força. Não é para que o PS tenha mais força, porque se isso acontecer, portanto, isto não é profético, mas sabemos que muitas das questões que estão colocadas na ordem do dia sofreriam retrocessos. Apanhassem-se eles com a maioria absoluta e o caminho não seria de avanço, mas de retrocesso. Mais força à CDU é uma condição fundamental. Uma condição fundamental para os trabalhadores, para os reformados, para os pequenos e médios empresários, para os portugueses. Não é, naturalmente, para o grande capital que encontramos esta perspectiva. Há que ter confiança. Há que ter confiança. Eu falei dos avanços e esqueceu-me de citar um particularmente. Neste quadro da reposição de rendimentos e direitos, houve uma reposição que eu, de facto, não referi. Foi a reposição da esperança de que é possível uma vida melhor no nosso país. Repusemos a esperança. Falta concretizá-la. E com o reforço da CDU, pensamos que é possível ter esta confiança, ter esta esperança. Viva a CDU!